Mozinho, você viu que tá amarelando tudo aqui? É falta de sol, né? É falta de sol, vai ser falta do quê? Vem ver. Tô vendo, eu já vi isso daí. Então, por que que tá amarelando? É falta de sol. Oi, gente, bom dia, minhas estrelinhas. Gente, olha só. Vocês viram minha escovinha, como é que tá? Não dá pra vocês verem direito daí? Vou levar vocês lá. Olha, tá terminando o mês de agosto e eu ainda não fiz o replante dessas samambaias aqui, olha. Eu preciso fazer, gente. Principalmente dessa aqui, ó. A renda portuguesa. Eu preciso fazer, porque senão eu vou perder elas. O mês de agosto, minha irmã que cuida de planta, né? Minha sobrinha já teve floricultura e tudo. Então ela fala assim que a renda portuguesa, no mês de agosto, você tem que, no mínimo, tirar todas as folhas dela. E esse chachinho aqui, ó, eu comprei e não deu certo, tá vendo? Ele é uma cunha, ó. Pra mim aqui não deu certo, não. Então, e aqui, olha, tem mais chachinho que não deu certo, tá vendo? Eu ponho eles aqui e vou molhando, porque eu quero que eles virem pó de chachim, né? É conhecido como pó de chachim. Eu vou desfiar todos eles e vou fazer o transplante da renda portuguesa com eles. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas eu tenho que fazer até terminar o mês de agosto, de qualquer maneira. Agora eu vou mostrar para vocês como que tá as couvinhas ali. Vou colher o primeiro massinho das minhas couves, tá? E aqui, gente, eu estou estudando ainda se vai ser uma hortinha aqui ou se a gente vai ter que mudar para lá. Porque tá vindo muita sombra aqui e vocês sabem que a verdura precisa muito de sol. Que interessante, né, gente? Tudo é planta. A samambaia não pode com sol e a plantinha ali precisa do sol. Por mais sensível que seja a planta, o alface, por exemplo, que é uma coisa mais melindrosa que o alface, eu acho que não tem, né? No entanto, ele precisa de sol intenso. A samambaia, pegando assim nela, ela é muito mais grossa e mais forte que o asfalto, ou o alface. Só que ela não quer o sol. Veja que coisa que a gente não sabe o porquê, né? E aí, gente, fica a pergunta. Por quê? As folhinhas de baixo das plantas, das couves, gente, a gente tem que tirar, né? Olha, quando eu tiro essas folhinhas, eu já lembro das galinhas. Se elas estivessem aqui, eu já ia dar para elas, né? Mas não estão. Se você não tirar as folhinhas de baixo, elas não vai. Tem coisas tão interessantes. Toda vez que eu faço esse barulhinho aqui, ó. Ó. Eu lembro da minha mãe. Vocês já enjoaram de ver eu falar da minha mãe, gente? Não tem como eu não lembrar, gente. Eu falei para vocês esses dias que eu lembro, todos os dias eu penso na minha mãe, eu lembro dela, né? E que coisa.
Eu lembro quando eu era criança, que ela ia fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu gostava, gente, de escutar esse barulhinho. Eu vou mostrar outro barulhinho para vocês que eu gostava de escutar. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Vou pesquisar. Porque tá fazendo esses furinhos, ó. E eu sei que não é grilo, eu sei que não é formiga e eu sei que não é lagartinha também. Alguém de vocês já viu isso aqui? Naquelas folhinhas lá eu joguei justamente porque tinha muito desses buraquinhos aqui, ó. E agora tá dando nessas daqui também. E essas daqui, gente, há pouco tempo eu plantei. Eu gravei, tem uma live aí, deu lá no Céu Flor, mostrando para vocês as flores de lá. Essa couve, ela é muito difícil de ir para frente, sabe? Ela é a verdadeira couve-manteiga. Porque quando a gente vai comprar, vou mostrar para vocês. Quando a gente, olha a cor dela. Essa é a couve-manteiga, tem um furinho. Mas eu vou fazer assim nele, ó, tirar esse pedacinho e vou usar. Olha a diferença da cor. E, no entanto, eles vendem isso aqui por couve-manteiga também. Mas como eu lembro da minha mãe, eu sei que essa aqui é a couve-manteiga. Aqui eu não vou nem molhar, porque tá muito molhado. E olha para vocês verem, eu acho que por falta de sol, eu creio que por falta de sol, tá amarelando tudo, olha. Aí é aquilo que eu falo. E olha como é melindrosa, gente. Mas ela precisa do sol intenso. É isso que eu falo para vocês, gente. Os mistérios da vida, né? Que a gente nunca vai entender. Como pode, né? Uma coisa... parece besteira, parece que não tem nem nada a ver o que eu tô falando. Mas só que tem. Porque é só a natureza, é Deus, né, gente? Que a samambaia precisa, não pode com o sol, e a salsinha e outras coisas tão bem melindrosa precisa do sol. Então é aquilo que eu falo, é a natureza, é Deus. Talvez seja porque seria impossível ter uma horta dentro de casa, numa varanda ou em toda a sombra. Não teria espaço para ter uma horta assim. E já a samambaia, por que motivo a gente teria um monte de samambaia no sol, aonde ninguém pudesse ver? Olha como elas estão feias. É justamente porque eu pus elas para cá, para replantar, e pegou muito sol. Mas elas estão no jeitinho de replantar. E aqui, ó, primeiro massinho de couve que eu tirei da nossa pequena hortinha. Eu vou pôr aqui e vou fazer outro barulhinho para vocês que eu escutava minha mãe fazer. E eu amo escutar esse barulhinho. E me lembra o passado de um jeito tão gostoso, com sabor de saudade, mas é um outro tipo de saudade, sabe? É um aconchego assim, parece que eu sinto minha mãe, o amor da minha mãe, eu não sei explicar. Mas esse barulhinho aqui, ó, escuta. Ai. Olha. Só que aqui, gente, vê se esse vai sair inteirinho. Aqui eu creio que é um pé de pimenta. Eles não querem sair. Não é esse barulhinho. Ó. Ó o barulhinho. Vocês conseguem escutar? Do matinho saindo da terra. Quer ver?
caruru. Galinha ama isso aqui, ó. Ama. O mozinho disse que a mãe dele fazia isso aqui refogado. Tá dando pra vocês me ver? Ah, tá. Ó, o mozinho disse que a mãe dele fazia refogado. Isso aqui, quase tudo que o mozinho fala da mãe dele, minha mãe também fazia. Mas isso aí eu não lembro dela fazer. Eu lembro que dava pras galinhas. Quando tava novinho, minha mãe falava: ó, o caruru tá no jeito certinho de dar pras galinhas. Vai lá catar um pouco de caruru pra mim, Roseli. É o que eu sempre falo, né, gente? A gente deixa saudade. Tem gente que fala, morreu, acabou, ninguém lembra mais, depois de uns anos, depois de um tempo. Não. Ó, barulhinho. Ó. Roseli, hoje tem que buscar lenha. Eu ia longe, gente. Lá em São João da Boa Vista, eu morava num bairro que chamava Vila Seca. Sabe por que chamava Vila Seca? Porque não tinha água. Então, uma vez por semana, era de ser, mas nem toda vez acontecia. E um caminhão enchia uma caixa d'água muito grande que tinha no chão, assim. Aquela água era usada para lavar roupa. Nem para lavar louça minha mãe não usava. Poderia usar, mas é que falaram para nós que aquela caixa tinha sido muito suja antes de nós morar lá. Era uma tapera, gente. Nossa, o chão era de tijolo, as paredes eram tudo esburacadas, as telhas eram tudo preta, fogão de lenha, cheia de picumã. Então, para beber, nós ia buscar água na mina. E aí eu e meus dois irmãos, a gente pegava uma madeira. Eu não lembro que madeira que é, né, gente? Porque era desde criança aí, eu mudei lá, eu tinha 7 anos. Um para lá, outro para cá. Meu pai pegava lata de 20 litros e punha arame nela, fazia alça. Aí nós punha três daquelas latas assim, e um pegava aqui, outro lá, e levava embora. Mas isso, gente, era longe, só que faz tempo, não consigo lembrar a distância. Nesse lugar que era mina, hoje é tudo casa, porque minha irmã foi morar bem na perto, num bairro, sabe? Mas a distância era longe. E eu, que sempre fui uma moleca, quando nós morava lá naquele lugar, tinha o seu Antônio. Ele vendia doce de carrocinha. E todo dia, quando ele chegava, a moleca aqui ia esperar ele. E eu ia no pasto soltar o cavalo. Vai vendo, gente. Eu era assim, eu não sei falar para vocês quantos anos eu tinha, porque eu mudei lá, ou eu fiz 7 anos lá. Porque lá foi a minha primeira escola, aquele tempo a gente entrava com 7 anos. Eu ia soltar o cavalo pro seu Antônio, então foi daí para cima, né? Mas eu não sei se eu tinha 10 anos, eu mudei de lá, eu tinha 14 anos, então foi nesse tempo. Só que se com 11 anos eu comecei a trabalhar, então eu tive que fazer, e nunca mais parei, então eu tive que fazer isso até os 11, porque dos 11 aos 14 é que não foi, porque eu já estava trabalhando, né? Dos 14 eu não morava mais lá. Então foi nesse tempo aí, sabe? E eu ia soltar o cavalo pro seu Antônio. Veja bem, aprendi desde criança que para ganhar um doce eu já tinha que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa era soltar o cavalo pro seu Antônio, que era o senhor idoso.
E então ele chegava da cidade, que ele ia vender as coisinhas dele. Nem lembro o que ele ia vender, devia ser galinha, devia ser ovo. Imagino que seja isso. E também devia ser propriamente doce, porque ele vendia doce na casa dele, então devia ser meio que separado. Na verdade, eu nem sei o que ele vendia, porque eu não lembro, mas eu sei que o doce ele me dava todo dia e eu ia soltar o cavalo pro seu Antônio. Era longe, gente, era lá perto de uma pedreira, sabe? Aquela pedreira, eles estouravam ela e eu não sei o que eles faziam com aquelas pedras. Talvez seja essas britas, essas pedras, eu não sei o que eles faziam. Ou se virava cimento, eu não sei. Mas era um lugar assim, ó, você olhava assim, ó, você não via nada. Você só via uma pedrona assim, infinito. Que coisa, né, gente? E de vez em quando, lá de casa, a gente escutava... Era bomba. Aquela bomba estava estourando aquelas pedras. Gente, olha para vocês verem aonde vai, né? Aonde eu lembro. E lá para essas bandas aí, tinha goiabeira, muita goiabeira, mangueira. Gente, eu subia nessas mangueiras, eu ia lá em cima, nas goiabeiras, nas mangueiras, para catar as mangas, sabe? E eu me lembro como se fosse hoje, gente, um dia, gente, eu chegava nesses lugares sozinha. Que coisa, né? A dona Zélia fala assim para mim, você não tem medo de ficar aí sozinha? Gente, mas quando eu era criança eu fazia isso, vocês imaginam só? Mas só que assim, eu não via o perigo, vai vendo. E igual aqui, né, eu sei que hoje em dia tá perigoso, que já passou onça ali, já veio onça aqui embaixo, duas ali embaixo eu vi daqui de cima. Mas quando eu era criança, que eu ia lá para essas bandas aí, teve um dia que antes de eu chegar nas mangueiras, tinha um pé disso aqui, ó, coqueiro, olha lá para vocês verem, ó. Quem mora em São Paulo, às vezes nunca sabe disso aqui, né, olha lá. E até isso era gostoso quando eu era criança, gente. E eu parei e eu fui catar coquinho. E no que eu pus a mão assim, tinha uma cobra enrolada. Era uma coral. No pé ali, assim, ó. Vocês pensam que eu fiquei com medo? Fiquei nada. Eu só vi que a cobra estava ali, eu sabia que eu não podia pôr a mão. Eu tirei a mão, sorte que era coral, né, gente? Porque se fosse uma cascavel? Cascavel dá bote, a coral não dá. Aí eu peguei, no que eu fui pôr a mão, a coral estava ali. Eu deixei ela ali, penso que eu fiquei morrendo de medo, fui embora para casa, nada. Eu fui catar coquinho em outro pé. Olha para vocês verem como que é a vida, né? E dá saudade, dá muita saudade. Aquele tempo lá não tinha asfalto, e nem para chegar lá tinha asfalto nesse bairro. E asfalto era só na cidade, para quem mora em São João, nem o bairro lá, o DR, não tinha asfalto ainda. Gente, DR, chamava DR, sabe por quê? Porque lá tem o prédio da DR, que é Departamento de Estrada e Rodagem, né? Eu não sei se ainda existe até hoje ou se transformou. Não pode ter se transformado em Artesp, né? Deve ter ainda, não sei. Só que lá tinha o prédio do DR. Então a vila passou a ser chamada de DR, mas na verdade não era DR. Só que eu esqueci o nome da vila, o nome certo mesmo, eu esqueci. Então nem no DR tinha. E depois da Vila Seca nós mudamos nesse DR. É de lá do DR que meu pai veio aqui para Pedreira. Mas lá nesse lugar, nós ficamos muitos anos. Eu mudei para lá com 14 anos. E quando meu pai e minha mãe veio para cá, eles ainda estavam lá. Eu creio que eu devia ter uns 25, 24 anos. Eu já era casada fazia tempo, já tinha minhas crianças, tudo. Então é isso, né, gente? E nessa manhã de sábado, eu nem sabia que eu ia fazer isso. Eu só sabia que eu ia mostrar as covinhas para vocês. Mas de repente veio o barulhinho e eu lembrei da minha mãe, fui lembrando de tudo. E o mozinho já está cansado de escutar essas histórias, né? Essa aqui que eu estou relembrando vocês, eu acho que eu nunca contei aqui. Da pedreira,
do seu Antônio, eu sei que eu já contei, do cavalo. Gente, eu andava de cavalo, eu dava galope sozinha com aquele cavalo lá pro meio do pasto lá. Chegava lá, eu mesmo tirava, eu ia a pelo, gente, não tinha aquele negócio que põe em cima, que eu esqueci o nome agora, sabe? Esqueci. Sela, acho que é sela, né? Não sei. É aquele negócio que põe em cima pra gente sentar. Nesse momento me fugiu o nome. Mas tinha um cabresto, sabe? Só a corda, assim, que o São Antônio sabia passar, e eu ia com ele sem aquilo. Então a gente fala cavalo a pelo. Eu ia naquilo lá, porque era só o cavalo e o pelo. E quando chegava lá, eu mesmo arrancava aquela corda dele, dava um tapa nele e ele ia. Vai vendo, gente? Jesus. Olha pra vocês verem. Pois é, gente. Se alguém se identificou com essa história, conta aqui pra mim. Ai, como é bom, né? Voltar no passado, lembrar de coisa boa, que traz essas lembranças gostosas. Eu andava de carrinho de rolimã. Lá era de terra, meus irmãos faziam carrinho de rolimã pra mim, gente, era morro. Eu descia com tudo. Lá embaixo eu fazia assim, ó. Nós chamava da cavalinho de pau no carrinho de rolimã. Também, como era rua, nós fazia birosquinha, sabe, buraquinho no meio da rua, e nós brincava de teca, bolinha de gude, só que nós chamava bolinha de vidro. Então naquele tempo as crianças brincavam na rua de dia e até um certo horário de noite. Aí nós brincava de tudo, era tudo inocente, era criança, gente. Hoje as crianças estão privadas até disso. Eles só ficam no celular. Mas qual seria a opção para as crianças de hoje? Ser criança, brincar. Qual seria? Seria esses brinquedos que nem todas as mães poderiam comprar. Brincar de coisar bolinha, talvez em algum vilarejo por aí ainda exista. Porque eu sei que tem esses vilarejos aqui mesmo, por perto do Tuiuti, por aí, tem. Então eu creio que em algum lugar desse mundo, com certeza, desse Brasil, criança ainda possa ser criança. Que pena que criança não pode ser mais criança, né, gente? Pois é. Estamos privados de um monte de coisa por um monte de motivo, né? Pois é. Gente, vou ficando por aqui, tá bom? Conta aí pra mim se vocês se identificaram. Mozinho, você tirou bigode, cavanhaque? Ah, não tá mais parecendo mozinho. Parece mesmo, né? Bem diferente. Nossa, como fica diferente. Gente, então é isso, tá? Olha, um abraço pra vocês, com todo o meu carinho, minha gratidão, muita paz e até o próximo vídeo.